Oi, gente! Hoje estamos com a doutora Mariana Kerbaui, ela é hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e vamos falar sobre leucemias raras. Para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse pra gente o que faz uma doença ser considerada rara. Segundo o Ministério da Saúde, uma doença para ser considerada rara é aquela que acomete até 65 pessoas numa população de 100 mil indivíduos. Doutora, e falando especificamente sobre as leucemias, as raras, elas são subtipos da que a gente costuma mais como LMA? Na verdade, Costuma mais ouvir falar, nossa, gente. Doutora, e quando a gente fala sobre as leucemias, as raras, elas são subtipos das que a gente está acostumado a ouvir? Na verdade, não. As leucemias raras não são subtipos da LMA, LLA, LMC. Eu acho que para entender isso, é importante a gente voltar na produção das células na medula óssea. A nossa medula óssea é responsável por produzir as células do sangue, que são as hemácias, que transportam oxigênio, as plaquetas, que estão envolvidas na parte da coagulação, e os leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos ou as células de defesa que vão ajudar no combate às infecções, tanto bactérias quanto vírus. Eles podem estar em diferentes fases de maturação enquanto eles estão na medula óssea. Então, as leucemias, em geral, acontecem quando há um excesso de leucócitos, que podem ser esses diferentes tipos, na corrente sanguínea, e eles podem estar em diferentes graus de maturação e ativação. Além disso, eu acho que é importante a gente também ter o conceito da diferenciação da leucemia aguda e da leucemia crônica. As leucemias agudas são aquelas com evolução mais rápida, geralmente o paciente chega no pronto-socorro com sintomas. Esse leucócito muito imaturo, chamado de blasto, ele se divide muito rápido da medula óssea, acaba caindo na corrente sanguínea e ele atrapalha a produção dos outros tipos de células. Então ele vai levar um quadro de... A leucemia aguda tem um quadro de anemia, tem queda de plaquetas, queda de neutrófilos, que são as células de defesa. Então geralmente é uma evolução rápida que o paciente tem sintomas. As leucemias crônicas, há um aumento dos leucócitos maduros. E esses leucócitos maduros, eles podem inclusive exercer sua função. E o paciente costuma ter um quadro com uma evolução mais lenta, muitas vezes ele demora anos para descobrir que tem a doença ou vai descobrir num exame de rotina quando faz um hemograma. As leucemias raras também têm os subtipos das agudas e também têm os subtipos das crônicas. E o tratamento das leucemias raras, ele é diferente ou mais complicado do que as normais, entre aspas? Na verdade, o tratamento não é mais complicado. O que acontece é que os estudos para definir qual é o melhor tratamento para as doenças acabam sendo feitos com um número menor de pacientes, porque essas doenças são mais raras, e não com um número grande de pacientes que a gente consegue comparar uma terapia com uma outra, como são feitos nas doenças mais prevalentes. Então essa acaba sendo a dificuldade do tratamento dessas doenças. E o diagnóstico é mais complicado? Na verdade, no diagnóstico não é mais complicado. Eles geralmente são baseados na análise do hemograma, na análise ao microscópio das células que podem estar doentes, e também a maior parte delas é feita através de um exame chamado citometria de fluxo. Além disso, grande parte delas nós fazemos um estudo de medula, com mielograma, biópsia de medula óssea, todas são ferramentas que ajudam a chegar ao diagnóstico dessas doenças. Doutora, e a gente queria que você explicasse um pouquinho sobre algumas dessas leucemias raras. Vamos começar pela bifenotípica? A leucemia bifenotípica, ela faz parte do grupo das leucemias agudas. Para a gente saber qual é o tipo de leucemia, a gente analisa esses marcadores presentes na célula do blasto, na célula doente. E com esses marcadores nós conseguimos saber se vem da linhagem mieloide ou da linhagem linfóide. No caso da bifenotípica, a origem da célula doente é uma célula tronco ainda que não havia se diferenciado nas duas linhagens. Quando nós fazemos a análise dessa célula, na leucemia de fenótipo misto, que na verdade é o nome que nós damos, existem duas situações. O paciente pode ter, em um só paciente, dois tipos de blastos diferentes, um blasto da linhagem mieloide, por exemplo, e um blasto da linhagem linfóide, ou um mesmo paciente pode ter um tipo de blasto que ele tem marcadores das duas linhagens, tanto marcadores da linhagem mieloide quanto marcadores da linhagem linfóide. E essa, quando tem os dois tipos de marcadores, essa sim é a leucemia bifenotípica que você perguntou. Doutora, e a mielomonocítica juvenil? Ela faz parte das doenças crônicas, das leucemias crônicas, e ela faz parte de um grupo de doenças na hemato que nós chamamos de mieloproliferativa e mielodisplásica. As doenças mieloproliferativas,
acontecem quando há um excesso de produção dos elementos da série mieloide. No caso da mielomonocítica, vai ser um aumento excessivo da parte dos leucócitos. E ela também tem esse componente de mielodisplasia. Geralmente, por alguma alteração genética, a medula óssea, que é responsável por produzir, por maturar, por amadurecer essas células e liberar células maduras na corrente sanguínea, acaba, por essa alteração genética, ela acaba liberando células com defeitos, que então teve uma falha nessa produção. E essas células com defeitos, muitas vezes a gente consegue olhar ao microscópio e ver que a célula está diferente, tem uma aparência diferente, e ela também acaba funcionando de maneira errada. Voltando na mielomonocítica juvenil, ela vai ter esses dois componentes, então de mieloproliferação e de mielodisplasia, e caracteristicamente ela vai ter um excesso de monócitos, que é um dos tipos de leucócitos que a gente discutiu. Ela é uma doença juvenil porque ela comete principalmente crianças abaixo de 3 anos de idade, e ela, apesar de ser uma doença crônica, ela costuma ter uma evolução mais agressiva, que a gente fala. Então a criança pode ter um aumento importante de leucócitos na corrente sanguínea, pode ter associado a isso um aumento de baço, um aumento de fígado. Esse excesso de leucócitos pode infiltrar a pele, então ela pode ter alterações cutâneas, pode infiltrar o pulmão, então ter alguma alteração respiratória, como tosse, algum sintoma relacionado a isso. E tem a crônica também, né? Ela muda muito em relação a isso? A leucemia mielomonocítica crônica, ela faz parte do mesmo grupo de doenças da juvenil, então ela também é um grupo da mieloproliferativa e mielodisplásica. Ela também vai ter um excesso de monócitos na corrente sanguínea, mas ela costuma acometer adultos, e geralmente adultos mais idosos, na faixa etária acima de 60 anos de idade. É uma doença que algumas vezes é descoberta no exame de sangue de rotina, e quando o paciente tem sintomas, geralmente são sintomas relacionados à anemia, também aumento do baço, a queda da contagem de plaquetas. E a leucemia de células pilosas? A leucemia de células pilosas, ela já faz agora parte de um outro tipo de doenças na hemato. Ela é uma doença de linfócitos B maduros, então ela é uma doença linfoproliferativa, então, mas ela também é uma doença crônica, indolente, e quando tem algum sintoma vai ser relacionado a falha na produção de células também na medula óssea, que ela infiltra a medula óssea, ela vai levar a sintomas de anemia também, de queda de plaquetas. Ela pode reduzir os glóbulos brancos normais, então tem uma redução de neutrófilos e infecções secundárias a isso, uma redução de monócitos, e ela também costuma infiltrar o baço. E a linfocítica granular, doutora? Ela também é uma doença de linfócitos maduros, geralmente são linfócitos T ou linfócitos NK. É importante ter um conceito que pessoas normais, sem doença nenhuma, têm uma certa quantidade de linfócitos large granular na corrente sanguínea. Quando há um aumento da contagem desses linfócitos large granulares de maneira persistente e que não esteja relacionado com, por exemplo, um processo infeccioso que aumentaria a contagem desse linfócito, aí sim a gente tem um diagnóstico de leucemia large granular. Ela é um tipo de leucemia que ela é mais frequente em quem tem doenças autoimunes. Também é uma doença crônica, indolente, é muito comum que o paciente não tenha sintoma nenhum, e em casos que o paciente tem algum sintoma, costuma estar relacionado principalmente com a queda dos neutrófilos e também aqueles mesmos sintomas de fadiga, fraqueza relacionados à anemia. Em situações um pouco mais avançadas pode ter aumento de gânglios no corpo, aumento de baço também. E a prolinfocítica de células B e T? A leucemia prolinfocítica B, ela, apesar desse nome prolinfócito lembrar alguma coisa imatura, ela também é uma doença de linfócitos maduros, e o prolinfócito B, diferente do large granular, é um linfócito que normalmente não é visto na corrente sanguínea. Quando mais de 55% dos linfócitos são esse tipo prolinfócitos B, a gente está diante de uma leucemia prolinfocítica B. Geralmente ela acomete a mesma faixa etária da população da LLC, então uma população idosa ou uma população de adultos, e os sintomas também lembram muito os sintomas da LLC, também anemia, queda de plaquetas, o aumento de gânglios e febre, perda de peso, aquela sudorese noturna, aquele suor à noite. Geralmente os sintomas são mais evidentes, são mais rápidos do que os sintomas da LLC. Já a prolinfocítica T, então ela é um linfócito T maduro, entre as que a gente discutiu é a mais rara, a prolinfocítica T, também acomete geralmente pessoas mais adultas ou idosas, e ela costuma geralmente estar relacionada com um aumento importante da contagem de leucócitos, desses linfócitos na corrente sanguínea. Também os pacientes costumam ter anemia, queda de plaquetas, pode também ter aumento de baço, bem importante nessa doença o aumento de baço quando acontece, e também pode ter infiltrações na pele, mas em raríssimos casos ela pode ser assintomática.
Doutora, e como que funciona o tratamento das leucemias raras? Como elas são doenças diferentes, o tratamento delas também são feitos de formas diferentes. No caso da leucemia bifenotípica, que nós discutimos, que é uma leucemia aguda, o tratamento geralmente é muito parecido com o de uma LLA, da leucemia linfocítica aguda, com esquema de indução, consolidação, e a gente vai avaliar geralmente se o paciente é candidato a um transplante alogênico de medula óssea. No caso das outras doenças que nós discutimos, que são doenças crônicas, o tratamento só vai estar indicado quando o paciente apresentar sintomas relacionados ao diagnóstico. Naqueles pacientes que não têm sintoma nenhum, que o diagnóstico foi feito por um exame de rotina, muitas vezes a gente vai apenas acompanhar regularmente a evolução do paciente sem iniciar nenhum tratamento. Quando há indicação de iniciar o tratamento varia conforme as doenças que a gente discutiu, porque elas são doenças muito diferentes. Por exemplo, no caso da leucemia mielomonocítica juvenil, o único tratamento curativo é um transplante alogênico de medula óssea. Na mielomonocítica crônica também, conforme a doença e o performance do paciente, a gente pode pensar num transplante alogênico de medula óssea ou, muitas vezes, tratar com sintomáticos, com transfusões, com algumas medicações para tentar reduzir a contagem de leucócitos na corrente sanguínea. Nas outras doenças, na prolinfocítica B ou T, por exemplo, né, quando é indicado começar algum tratamento, geralmente a gente vai fazer um esquema de quimioterapia e imunoterapia, assim como nas outras doenças. E, por exemplo, na prolinfocítica T, nós vamos avaliar também para realizar um transplante autólogo alogênico de medula óssea. Na leucemia large granular, como a gente discutiu, geralmente quando há indicação de começar algum tratamento, ele pode ser feito com medicações orais como imunossupressores. E na leucemia de células pilosas, também quando há indicação de começar o tratamento, geralmente é feito com quimioterapia e imunoterapia. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale. Obrigada. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se inscreva no canal da Abrale. E deixe seus comentários.